Hoje nós vamos falar do Museu de Areia de Nima. Ela está localizada no bairro de Nima, na cidade de Oda, na província de Shimane, no Japão. Tem como símbolo a maior ampulheta de areia do mundo. É um parque temático de areia onde você pode vivenciar os mistérios da areia, do tempo e da arte em vidro. O Museu de Areia de Nima é um museu singular com temática sobre areia e tempo, simbolizada pela maior ampulheta do mundo, chamada de ampulheta de 1 ano. No edifício de vidro em forma de pirâmide, abriga uma enorme ampulheta de 5,2 metros de altura por 1 metro de diâmetro e pesando 1 tonelada, que se ergue no centro. Esta ampulheta foi construída em 1991. A visão da areia caindo lentamente ao longo do ano proporciona uma sensação visual do fluxo do tempo e impressiona os visitantes. Dentro do museu, você pode aprender sobre diversos aspectos da areia, como o mecanismo e a história das ampulhetas, além de ver exposições de vários tipos de areia de todo o Japão e do mundo. Há também uma oficina onde você pode experimentar artesanato em vidro, criando peças originais com efeito jateado e acessórios de vidro. A arquitetura do museu foi projetada pelo arquiteto Shin Takamatsu. Ele era natural da cidade de Nima, quando Nima ainda era uma cidade. Depois virou um bairro da cidade de Oda. Por que uma pirâmide de vidro? Bem, o símbolo desse projeto é, acima de tudo, é claro, a ampulheta. Portanto, a ideia da presença desta ampulheta deveria ser observada pelos moradores da cidade de qualquer ponto que estivesse. Isso levou à ideia de uma pirâmide de vidro. Embora seja difícil vê-la claramente, seja trabalhando ou indo para a escola, o Sr. Takamatsu criou uma configuração espacial que permitisse às pessoas sentirem a presença do nosso relógio anual, marcando o tempo através do vidro. A ideia da pirâmide partiu originalmente do prefeito da cidade. Então Takamatsu, com uma certa vergonha, nunca tinha visto uma pirâmide de verdade. A obsessão do prefeito por pirâmides era tão grande que sentiu que tinha o dever de ver uma com seus próprios olhos, então voou imediatamente para o Egito. Diante das pirâmides, teve uma ideia muito significativa. As pirâmides quase sempre existem em grupos. Ver uma única pirâmide não evocava muita emoção, mas a paisagem de um conjunto era incrivelmente bela. Voltou para casa então com uma ideia sobre o projeto das pirâmides, como ela seria feita. Por fim, chegou à conclusão de que seriam 6 pirâmides no total. Neste contexto, ao invés de criar uma arquitetura comum, pensou em criar algo que ficasse gravado na memória das pessoas.
Para uma ampulheta de 1 ano, o recipiente de vidro precisava ser grande e sua fabricação tornou-se um problema. O prefeito da cidade de Nima, na época, visitou as principais fábricas de vidro japonesas, mas não conseguiu encontrar uma empresa disposta a aceitar o projeto e abandonou a ideia de fabricá-lo no Japão. Por fim, o recipiente seria fabricado pela Scott AG, na cidade de Mainz, na Alemanha. Esta empresa era uma fábrica com mais de 10.000 funcionários que produzia lentes óticas famosas, como as da Zeiss. Até mesmo a Scott ficou surpresa com o tamanho e não concordou imediatamente com o plano. Utilizando vidro borosilicato, o tipo mais resistente de vidro especial, o vidro fundido foi vertido em um molde enquanto ar era soprado para dentro dele, moldando-o no recipiente. Em seguida, foi aquecido diversas vezes para refinar a forma, um processo que levou 6 meses para ser concluído. A ampulheta de 1 ano foi criada através de uma combinação de tecnologia alemã de ponta e o trabalho artesanal especializado de artesãos experientes. Esta ampulheta foi construída em 1991. Para ampulhetas, partículas grossas e impurezas, especialmente os fiapos, são os principais inimigos. Embora uma peneira com malha precisa possa remover partículas grossas, infelizmente, mesmo a malha mais precisa não consegue remover fiapos. Aqui foi decidido adotar então um método de classificação por fluidos, utilizando diferenças na densidade específica. Levou quase 3 anos, após um período considerável, desde o início da pesquisa sobre ampulhetas, para descobrir qual tipo de máquina de classificação era o mais adequado. Nos estágios iniciais de desenvolvimento, foi dada especial atenção aos processos de produção de areia que impediriam a entrada de poeira. Isso inclui a vedação do equipamento de peneiramento, a vedação completa do recipiente de armazenamento de areia e até mesmo a obtenção de uma operação livre de poeira durante todo o processo. Por exemplo, um novo dispositivo de peneiramento foi desenvolvido e um processo foi implementado para armazenar diretamente a areia resultante em um recipiente. A areia foi refinada e o peneiramento foi realizado contra o vento no início da manhã em uma praia, antes que qualquer pessoa estivesse por perto, e a areia resultante foi usada para testes repetidos. No entanto, após inúmeros testes de remoção de poeira, ficou claro que, mesmo que cada etapa fosse bem sucedida, a poeira inevitavelmente entraria em algum lugar. Embora cada etapa experimental fosse processada independentemente, acreditava-se que a poeira entrava durante a transição de uma etapa para a seguinte. Isso tornava improvável o sucesso do projeto da ampulheta em grande escala. Como resultado, a pesquisa sobre medidas de prevenção de contaminação por poeira em cada etapa individual foi abandonada. Mas uma mudança drástica de pensamento foi adotada. Uma ideia que pode parecer incomum: a poeira pode entrar livremente durante o processo de fabricação da areia. No entanto, um ponto de controle será estabelecido na entrada final da areia para separar a areia da poeira. As ampulhetas comerciais geralmente usam contas de vidro ou pó de ferro, que permite um fluxo muito bom. Portanto, acreditava-se que o uso da areia fina e solta em uma ampulheta de 1 ano permitiria que ela passasse facilmente até mesmo por um pequeno orifício. Além disso, como as ampulhetas utilizam a força natural da gravidade, houve uma grande ênfase no uso da areia natural. No entanto, a superfície da areia natural geralmente não é lisa e frequentemente apresenta argila fina e matéria orgânica aderidas, dificultando assim seu fluxo. A areia natural apresentava diversos fatores desfavoráveis para as ampulhetas. Um detalhe chamou a atenção: o tamanho da ampulheta é afetada por mudanças na temperatura ambiente. A história das dificuldades na fabricação da areia.
Durante o experimento, inúmeras ampulhetas foram criadas, desde modelos com duração de 1 minuto até modelos com duração de 10 dias. Diversos experimentos foram conduzidos utilizando pó artificial, areia natural e a combinação de ambos. Através desses experimentos, as ampulhetas nos ensinaram sobre métodos de lavagem de areia, purificação da areia, tamanho e distribuição do tamanho das partículas da areia, o grau da influência da temperatura ambiente e até mesmo filosofia de vida, é isso mesmo, o pensamento humano e como enxergar as pessoas. Descobriu-se que quanto maior a ampulheta, mais ela era afetada pela temperatura ambiente. Se um lado da ampulheta, por exemplo, o recipiente inferior, fosse aquecido, o fluxo de areia parava temporariamente. Por outro lado, aquecer a parte superior aumentava o fluxo. Isso ocorria porque o ar dentro da ampulheta se expandia e contraía. Em uma grande ampulheta anual, mesmo pequenas variações de temperatura tinham um impacto significativo no fluxo. A medição da pressão interna revelou que ela variava de acordo com a temperatura ambiente, fazendo com que a ampulheta se parecesse com um grande termômetro. Isso altera o fluxo da areia. Vamos falar agora da granulometria uniforme da areia. Bom, o refinamento da areia era crucial. Para uniformizar o tamanho dos grãos, a malha da peneira precisava ser consistente. Se a malha fosse inconsistente, seria impossível atingir o tamanho desejado, tornando a malha ainda mais importante do que o dispositivo de peneiramento. Pesquisas mostraram que o tamanho máximo das partículas de areia usadas nesta ampulheta anual deveria ser de 150 microns ou menos. Se houvesse qualquer variação na abertura da malha, pelo menos um grão de areia maior que 150 microns passaria e entupiria a passagem da ampulheta. Para evitar isso, as únicas opções eram usar uma malha com abertura menor ou repetir o processo de peneiramento várias vezes. A alça inevitavelmente ficaria obstruída com grãos de areia. Tínhamos observado que malhas com fios mais finos resultavam em menos obstrução, mas se os fios fossem muito finos, a vida útil da malha seria reduzida. Na produção da areia para a ampulheta anual, 3 toneladas de areia foram peneiradas, mas a malha quebrou 3 vezes durante o processo. É impossível determinar quando o processo de peneiramento começou a falhar. Então, assim que o problema foi descoberto, tivemos que reiniciar o processo a partir de vários lotes anteriores. Limpeza da superfície da areia com água. Bom, a superfície da areia possui poeira fina e sujeiras aderidas. Se essa sujeira for deixada como está e usada em uma ampulheta, contaminará o interior da ampulheta, grudará no bocal e alterará o fluxo. Portanto, é necessário lavar a superfície da areia e remover quaisquer impurezas. Aqui foi lavada a areia com água. Em uma ampulheta com areia não lavada, a areia flui suavemente se não houver objetos estranhos grandes, mas o interior se contamina rapidamente com poeira fina. Portanto, quando intensificamos a lavagem da areia para remover essa sujeira, o fluxo parou, mesmo que os objetos estranhos tivessem sido removidos. Essa é uma propriedade exclusiva da areia de quartzo. O coeficiente de atrito da areia aumenta gradualmente com a lavagem. A limpeza da superfície da areia. Bom, isso pode ser determinado medindo o ângulo de repouso do pó, que é o ângulo do monte formado quando a areia é depositada. Mas a areia na ampulheta não deve ser lavada em excesso. Matéria orgânica, óleo e pó de borracha gerados durante a peneiração, que não puderam ser removidos pela lavagem com água, permaneceram em baixas temperaturas e acredita-se que causaram aglomeração ao longo de longos períodos na ampulheta. Por fim, o processo de lavagem e secagem apresentou benefícios inesperados, como a remoção de ferro da areia. Todos os anos, no Ano Novo, acontece um evento tradicional onde a enorme ampulheta é virado manualmente, marcando o início de um novo ciclo, um ritual bem simbólico. A taxa de entrada é de 800 ienes. Para grupos de 20 ou mais pessoas, 700 ienes. Estudantes do ensino fundamental e médio, 400 ienes. O museu não abre
todas as primeiras quarta-feira do mês e feriado de Ano Novo. O estacionamento é gratuito e possui 170 vagas.